O beijo virou um abraço apertado, como se ele tentasse tirar de mim todos os anos que a gente ficou separado. A mão dele desceu pelas minhas costas, devagar, como quem lembrava o caminho com saudade. A minha pele, que antes estava arrepiada pelo frio, agora ardia. Era para ser só uma festa, mas virei à noite no AP dele. Vamos à minha história de amor e paixão. Nunca imaginei que voltaria a ver o Lucas naquele dia. Fazia uns 3 anos que a gente não se falava direito, pelo menos não pessoalmente. Nossa história parecia ter acabado por um motivo, mas na verdade ficou pendurada no ar, meio incompleta, meio dolorida. Quando recebi o convite para o casamento da Marina e do Bruno, lá no grupo do WhatsApp da galera da faculdade, confesso que meu primeiro pensamento foi: que merda, o Lucas também vai estar lá. A Marina era amiga de nós dois e o Bruno, amigo dele, então era meio inevitável. Mas eu tentei fingir que estava tudo numa boa, que aquilo seria só mais uma festa e não o palco perfeito para o fantasma do passado aparecer de novo. No dia, cheguei meio atrasada, com o coração numa mistura de nervoso e curiosidade que não sabia muito bem como disfarçar. A cerimônia estava rolando no salão de festa do clube, aquele mesmo lugar onde a gente tinha ido juntos tantas vezes, só que agora parecia tudo diferente. A gente cresceu, o tempo passou, mas a lembrança dele estava ali, latente. Foi quando eu o vi. Lucas, com aquele sorriso meio maroto que eu sempre detestei e ao mesmo tempo amava, vestido naquele terno escuro que realçava o corpo que eu tanto conhecia. Por um segundo, o mundo pareceu congelar. Eu queria virar, sair correndo, fingir que não era comigo. Mas a vontade era de atravessar o salão e grudar nele, reclamar das coisas que ficaram no meio, das palavras que nunca dissemos. A saudade bateu forte, misturada com o álcool que eu já tinha começado a tomar para me soltar. E ele também parecia querer algo. Os olhares se cruzaram e, naquele instante, toda aquela tensão não resolvida começou a queimar por dentro. Não era só um reencontro, era a faísca que faltava para reacender uma chama que ninguém queria admitir, nenhum dos dois queria assumir. Eu me virei devagar, fingindo procurar alguém do meu lado, mas meu olhar estava grudado nele. Lucas me encarava do outro lado do salão, com aquele sorriso meio torto, aquele jeito que ele tinha de fazer parecer que estava tirando onda, mas que, no fundo, estava tão nervoso quanto eu. Quando ele veio se aproximando, meu coração quase pulou pela boca. Chegando perto, parecia que o tempo tinha parado de novo. O cheiro dele, aquele mesmo que eu nunca esqueci, me invadiu, fez o frio que eu sentia até ali se transformar num calor que eu mal conseguia controlar. E aí, você tá bem? Ele perguntou, puxando o papo como se fosse o cara mais tranquilo do mundo, mas a voz dele estava meio trêmula. Eu senti. Tô sim. E você? Respondi, tentando não demonstrar o turbilhão que tinha dentro de mim. A gente ficou ali, naquele espaço meio estranho, onde a gente não sabia se ria, se chorava, se ficava sério, se falava besteira. Foi o álcool que ajudou a desarmar a gente, aos poucos. Eu tomei um gole longo do meu vinho, ele pediu uma cerveja e parecia que a gente estava voltando a ser aquele casal que era, mas que nunca se acertou de verdade. Sabe, ele começou olhando para o chão, como quem não quer muito abrir o jogo, mas não aguenta segurar. Eu sempre me perguntei como as coisas teriam sido se a gente não tivesse dado aquele fim. Meu peito apertou, porque eu também me perguntava isso. Tudo que a gente viveu, as brigas, as juras, os momentos bons. Parecia tudo tão longe e ao mesmo tempo tão perto, como se tivesse sido ontem. Eu também.
Eu disse baixinho, e ele levantou os olhos, encarando os meus com aquela intensidade que fazia meu corpo inteiro arrepiar. A gente se afastou um pouco para dar espaço, mas a tensão no ar não diminuía. Ao contrário, parecia querer explodir. O salão parecia um espaço distante, uma coisa pequena demais para guardar o que a gente estava sentindo ali. Quer dar uma volta fora daqui? Ele perguntou. Eu me perguntei, seria errado ou seria certo? No fundo, o que eu queria era só fugir daquele monte de gente e ficar ali, só a gente, com a lembrança, com um desejo que nunca teve chance de virar algo real. Vamos, eu respondi. Saímos do salão, o ar fresco da noite me deu um choque, me fez pensar que, talvez, a gente pudesse mesmo recomeçar. Só que sem as mentiras, sem os medos que a gente carregava. A rua estava vazia, o barulho longe, só o som dos nossos passos e a respiração ofegante. Lucas parou e me olhou de novo, dessa vez como quem queria mais que palavras. E foi naquele instante que a gente se permitiu. Aquele beijo que parecia apagar tudo que ficou no passado, que incendiava o presente e fazia o futuro parecer uma possibilidade real. O beijo foi devagar no começo, quase tímido, mas só no começo. A verdade é que a gente não tinha esquecido nada, nem o gosto, nem o jeito, nem as vontades. A língua dele conhecia os caminhos certos, como se o tempo não tivesse passado. E quando ele segurou meu rosto com aquelas mãos grandes, firmes, eu senti o chão sair debaixo dos meus pés. A gente não era mais dois estranhos se reencontrando. Éramos o reencontro esperando acontecer há tempo demais. Paramos um instante, ofegantes. Isso não deveria estar acontecendo. Falei, mas minha voz não tinha força. Era só uma desculpa mal vestida para tentar parecer racional. Mas está acontecendo. Ele respondeu e me puxou de novo, colando o corpo dele no meu. O beijo virou um abraço apertado, como se ele tentasse tirar de mim todos os anos que a gente ficou separado. A mão dele desceu pelas minhas costas, devagar, como quem lembrava o caminho com saudade. A minha pele, que antes estava arrepiada pelo frio, agora ardia. A gente se encostou no muro de pedra de uma casa ali perto, meio escondidos pela sombra de uma árvore. O lugar era público, mas naquela hora parecia que o mundo tinha desaparecido. O toque dele era firme, mas tinha carinho. Era desejo, mas tinha cuidado. Era velho, mas novo ao mesmo tempo. Não chegou a passar do limite, não ali, mas a linha era fina demais. Eu senti a respiração dele quente perto do meu pescoço e me dei conta de que estava tremendo, de nervoso, de vontade, de saudade acumulada demais. A gente se afastou um pouco, ele encostou a testa na minha e ficou um tempo em silêncio. Não precisava falar nada. Vamos voltar para a festa? Ele perguntou e parecia que ele também estava lutando contra o que queria de verdade. Vamos sim, respondi com a boca seca. Caminhamos lado a lado, sem encostar, mas tão perto que o corpo parecia querer se grudar de novo. Quando voltamos para o salão, tudo estava no mesmo lugar. A música, as luzes, a galera bêbada dançando e gritando como se não houvesse amanhã. Mas dentro da gente, tudo tinha mudado. Peguei outra taça de vinho. Eu sabia que precisava me manter no controle, mas aquela noite não era de controle. Era a noite de deixar escorrer o que a gente escondeu por tanto tempo. A Marina me viu e veio me puxar para a pista de dança. Eu fui, mais para disfarçar o que estava queimando por dentro do que para dançar mesmo. Lucas ficou encostado perto do bar, me olhando como se o vestido que eu estava usando fosse transparente. E talvez para ele estivesse mesmo, porque ele conhecia meu corpo com os olhos e eu sabia bem o que aquele olhar dele queria dizer. Dançar não adiantou.
Me fazia lembrar mais ainda de quando a gente ia junto para a balada, daqueles beijos no meio da pista, das vezes que a gente nem conseguia esperar chegar em casa. A vontade estava ali, inteira, e o Minho só empurrava ela para frente. Depois de um tempo, ele se aproximou de novo. Me puxou pela cintura, como quem sabia que não precisava pedir licença. Vamos embora daqui. Ele sussurrou no meu ouvido e eu senti o arrepio correr inteiro pelas minhas costas. Eu não respondi. Só olhei para ele e balancei a cabeça. A gente saiu sem avisar ninguém, sem destino certo, sem roteiro, só com o que a gente estava sentindo. E isso já era muito mais do que qualquer palavra podia explicar. Entramos no carro dele em silêncio. Nem precisava de palavra. Só o jeito como ele me olhava já dizia tudo. Tinha coisa ali que a gente não tinha resolvido e não dava mais para fugir, nem fingir que não sentia. Quer ir para onde? Ele perguntou, com a mão no volante e os olhos em mim. Eu nem pensei muito. Pode ser seu AP. Ainda mora no mesmo lugar? Perguntei. Ainda assim. Seguimos o caminho sem música, só com os sons da cidade de madrugada e nossos pensamentos falando alto. No vidro, o reflexo dele dirigindo me dava flash de outros tempos. Aquela mesma mão que agora segurava o volante já tinha me segurado de outros jeitos em outros lugares. E ali, naquela volta, eu sabia que a gente não ia só matar a saudade. A gente ia resolver o que ficou entalado. Chegamos. O prédio estava igual, mas o apartamento parecia mais vazio, menos móveis, mais silêncio. Pode ficar à vontade, ele disse, tirando o blazer e jogando no sofá. Eu fiquei parada na porta, como se estivesse entrando num lugar sagrado. Era como voltar para uma vida que eu conhecia, mas da qual eu tinha sido expulsa sem aviso. Caminhei até a varanda, olhei a cidade. Sentia meu coração pulsando alto. Ele veio por trás e me abraçou devagar. Primeiro, o toque leve na cintura. Depois, o peito dele colado nas minhas costas. A mão subiu devagar até o meu pescoço e ele encostou a boca no meu ombro. Ainda é o seu cheiro, ele disse com a voz rouca. A partir daí, tudo se acelerou e desacelerou ao mesmo tempo. A gente se virou, se olhou por uns segundos e quando nos beijamos de novo, foi diferente daquele primeiro na rua. Esse não era cheio de dúvida, era cheio de certeza, de urgência. A roupa foi saindo como se tivesse vida própria, sem pressa, mas com vontade. Os toques foram reencontros. A pele reconheceu, a boca explorou e o corpo respondeu como se tivesse sido programado para ele. Aquele tipo de química que a gente tenta esconder, mas que nunca vai embora, que não dá para explicar, só sentir. E a gente sentiu. Com intensidade, com entrega, com um tipo de desejo que só existem entre quem já se conheceu de verdade, por dentro e por fora. A noite virou madrugada e a madrugada virou silêncio, com os corpos entrelaçados e a respiração ainda descompensada. Deitados ali, ele passou os dedos nas minhas costas, como sempre fazia depois, como se me desenhasse. Eu estava de olhos fechados, mas completamente desperta, pensando em tudo o que aconteceu, pensando que aquele capítulo da nossa história, que eu achava que tinha enterrado, na real, só estava pausado. Não sei o que foi isso, ele disse, ainda com a mão em mim. Foi o que precisava ser. Respondi. A gente não fez promessas, não teve aquela conversa de e agora? Porque a gente sabia que a realidade do dia seguinte sempre pesa. Mas, naquela noite, a gente se pertenceu, sem cobrança, sem rótulo, só com verdade. Ficamos ali, quietos, o sol começando a iluminar a cidade,
E a gente com o peito cheio de coisa mal resolvida que de algum jeito doeu e aliviou ao mesmo tempo. Acordei com a luz invadindo o quarto, aquela claridade meio tímida da manhã que entra de canto sem pedir licença. Os lençóis estavam embolados entre as minhas pernas, o corpo ainda quente, mas agora mais cansado que aceso. Lucas dormia ao meu lado, de barriga para cima, o braço jogado sobre o peito, a respiração leve. Parecia calmo, parecia em paz. Por um segundo, eu quis congelar aquela cena. Fingir que a gente era mesmo um casal, que eu tinha passado ali a noite depois de mais um dia qualquer ao lado dele, e não depois de anos sem nos encostar, sem nos ouvir, sem nos olhar de verdade. Mas a verdade pesa, e naquela manhã ela estava ali, sentada na beira da cama, me encarando. Me levantei devagar e fui até a cozinha. Peguei um copo d'água e encostei na bancada. Senti o corpo dolorido, não só pelos toques da noite passada, mas pela bagunça que a gente tinha reacendido por dentro. Pouco tempo depois, ele apareceu na porta, só de calça moletom, com o cabelo bagunçado e aquele olhar de quem também estava tentando entender o que a gente tinha feito. "Dormiu bem?" Ele perguntou, com um sorriso meio sem jeito. "Dormi. E você?" "Melhor do que em muito tempo", ele disse. Ficamos um tempo em silêncio, o tipo de silêncio que pesa, que diz tudo sem precisar colocar nada em voz alta. "Lu, o que foi aquilo?" Eu perguntei, encarando o copo na minha mão como se ele tivesse a resposta. "Eu não sei, só sei que foi real." "Mas e agora?" Ele se aproximou e apoiou os braços na bancada de frente para mim. Agora a gente precisa decidir se isso foi um ponto final bonito ou um começo novo." A frase dele me acertou no meio do peito, porque a verdade é que a gente nunca teve um fim claro. A gente simplesmente parou. Um desgaste atrás do outro, uma falta de diálogo que virou mágoa, depois distância, depois silêncio. E pronto, viramos dois desconhecidos com um passado intenso. "Você acha que ainda tem espaço pra gente?" "Eu não sei." Ele respondeu sincero. Mas depois de ontem, eu fiquei com vontade de tentar descobrir. Eu respirei fundo. Meus olhos começaram a arder, mas eu segurei. Tinha saudade ali, mas também medo. Medo de cair no mesmo lugar de novo, de repetir erro, de machucar de novo. Eu tô com medo, Lucas, de que a gente só tenha revivido uma coisa que não funciona mais, que tenha sido só o calor da saudade, do álcool, da lembrança. "E se foi?" ele disse, se aproximando mais. "A gente viveu, não viveu? A gente se olhou de novo, se tocou, se quis. E não foi automático, não foi vazio." E ele me tocou o rosto e os olhos dele estavam quentes. "Eu não tô dizendo que a gente vai voltar e casar e ser feliz para sempre. Mas a gente deve isso a nós dois. A chance de ver se ainda existe um nós." Fiquei ali, parada, olhando para ele. Tão igual e tão diferente. Tão meu e tão distante. E eu pensei, por que não? Eu preciso ir para casa, pensar, respirar. "Eu entendo, mas me promete uma coisa?" "Qual?" "Não desaparece, não some de novo sem explicar. Seja sim ou seja não, me diz." Assenti com a cabeça. Antes de sair, ele me deu um beijo na testa, um beijo leve, mas cheio de coisa que ele não disse e que, talvez, nunca fosse dizer. O tempo passou. Aos poucos, a gente voltou a conversar. Começou com umas mensagens, depois uns cafés, sem pressa, sem colocar nome em nada. A verdade é que, depois daquela noite, a gente entendeu que não precisava correr, só precisava ser honesto. Não foi perfeito.
A gente ainda teve discussões, relembramos velhas feridas, revisitamos erros, mas dessa vez com mais maturidade, menos orgulho. Hoje não somos um casal no papel, mas a gente se vê, se liga, se preocupa e de vez em quando revive aquela chama com mais calma, mais intenção. Talvez a gente esteja reconstruindo algo, ou talvez esteja só aprendendo a não deixar o passado nos prender. Só sei que, desde aquela noite, nunca mais fomos os mesmos e, de um jeito torto, foi exatamente isso que salvou a gente. Essa é a nossa história de amor e paixão. Boa noite, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro canal, canal Histórias de Amor e Paixão. Se você acompanha os nossos relatos de amor todas as quintas-feiras, às 19 horas, mas ainda não se inscreveu nesse canal, confere direitinho, não custa nada, ajuda muito e faz a nossa família crescer cada vez mais. E com isso eu consigo trazer mais e mais histórias quentes, apaixonantes, cheias de amor. Então eu conto com vocês e desde já eu agradeço, tá bom? Amiga, muito obrigada por você compartilhar conosco esse trecho da sua vida, essa parte do seu romance. Pelo que você me disse, vocês namoraram anos atrás, vocês eram muito imaturos, mas tinham um sentimento, tinham uma atração, tinham um lado bom, mas também tinha uma coisa que não funcionava. E de repente vocês terminaram sem muitas explicações. Ficou aquele buraco, aquela pergunta, aquela interrogação. E através desse reencontro, a chama se acendeu, vocês se reconectaram e hoje vocês estão se permitindo tentar mais uma vez. Um passo de cada vez, sem dar nomes, sem cobranças, fazendo tudo diferente do que vocês fizeram no passado. E diante disso, eu fico torcendo para que tudo dê certo, que vocês possam agir agora com maturidade, com equilíbrio, que vocês realmente se permitam fazer dar certo e, se for da vontade e permissão de Deus, que vocês possam escrever uma linda história de amor. Tá bom, minha querida? Então é isso, minha amiga. Muito obrigada por você compartilhar conosco tudo isso que você contou aqui para mim. Tudo de melhor para vocês dois. Que Deus abençoe você e o Lucas. E em breve volta aqui e me atualiza, tá bom? Um super beijo para vocês. E vocês, amigos e amigas do canal, eu quero saber quem aqui tem uma história de amor, uma história de paixão, uma história apimentada, que ainda não contou para ninguém, mas deseja compartilhar aqui no canal. Se você é essa pessoa, eu sempre deixo na descrição de todos os vídeos o meu e-mail, para que você possa escrever toda a sua história. Escreva à vontade. Quanto maior, mais chance de ser aprovada. Coloque todos os detalhes possíveis. Já altere os nomes, se você quiser manter o anonimato. E me envie, tá bom? Quem sabe em breve a sua história de amor seja contada aqui também. Desde já eu desejo um maravilhoso final de semana para cada um. Um super beijo, fica bem e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.